Conselho para Vencedores. Um artigo de Vincent Chong em Sermonetes, volume 1, ano 2010. Se você correu com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Jeremias, capítulo 12, versículo 5. Jeremias teve uma vida difícil. Deus o chamou para falar uma mensagem de punição ao povo, e por isso eles o odiavam, e até mesmo sua própria família conspirou contra ele. Ele não gostava de proclamar tal mensagem e antagonizar a todos, mas era a mensagem que Deus ordenou que ele falasse, e que inspirou no profeta pelo Espírito. Assim, em um lugar lemos: sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Como está escrito em Jeremias, capítulo 20, versículos 8 e 9. Os cristãos costumam citar o versículo 9 para expressar seu desejo de pregar o evangelho, mas insultamos Jeremias se ignorarmos o contexto original. Sua tarefa era dizer ao povo que Deus enviaria os inimigos de Israel para matá-los e capturá-los. Isso viria como punição contra sua idolatria e desobediência. A decisão foi tomada e o julgamento não pôde ser evitado. Era tarde demais. Deus disse a Jeremias que mesmo que Moisés e Samuel orassem pelo povo, ele não ouviria. Jeremias não queria proclamar uma mensagem tão dura, mas Deus queria que ele a proclamasse, e ele colocou uma compulsão espiritual no vaso de barro que, mesmo quando o profeta decidiu encerrar seu ministério, o fogo ardeu dentro dele até que era impossível de suportar. Ele abriu a boca novamente e violência e destruição saiu. Como Paulo escreveu: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11, versículo 22. Esse é o tipo de Deus a quem servimos. Quando os pecadores o irritam o suficiente, ele os mata e os manda para o inferno, e é a coisa certa a se fazer. Tiago escreveu que Elias era um homem como nós, mas ele mencionou isso para que pudéssemos imitar seu exemplo de fé na oração, como está escrito em Tiago capítulo 5, versículo 17, e não para que pudéssemos fugir quando Jezabel o persegue. Se você parar a chuva por 3 anos e meio, então poderia ter uma desculpa para se esbaldar em lamúrias. Bem, nem mesmo assim. Em qualquer caso, se tudo o que você sabe fazer é fugir quando alguém o persegue, você não é um Elias. Jeremias também era um homem como nós, e ele estava sentindo a pressão da oposição, e exasperado ele orou: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera, porque todos os traidores vivem sem problemas. Parece haver um consenso na literatura cristã, exceto por alguns escritos pentecostais e carismáticos, que muitas vezes são acusados de uma compreensão distorcida da fé, de que esse tipo de oração, de reclamação, é digno de imitação. Os cristãos são encorajados a expressar suas frustrações a Deus, mesmo em um tom questionador e acusatório. Este é um conselho de perdedores espirituais para perdedores espirituais. Eles apelam aos profetas e aos salmos em busca de apoio, mas deixam de mencionar como Deus respondeu a essa atitude. Por exemplo, Asaf ficou perturbado com a prosperidade dos ímpios no Salmo 73, mas ele admitiu que estava errado, que seu pé quase escorregou e que ele era insensato e ignorante e como um animal bruto perante o Senhor. Em outras palavras, ele nunca deveria ter pensado da maneira que pensava. Mas se mesmo Asaf não tinha desculpa, por que você acha que tem uma, se você tem o benefício do Salmo 73 e muito mais? Devemos apelar aos profetas e aos salmos para proibir
esse tipo de atitude e oração. Se você não pode dizer algo reverente a Deus, cale a boca e leia a resposta que ele já deu na Bíblia. Então comece a sua oração com arrependimento por sua fé fraca e emoções blasfemas. Jeremias foi um vencedor espiritual. Esse era o seu destino. E Deus não estava disposto a deixá-lo pensar como um perdedor. Talvez alguém como você. Então ele disse ao profeta: se você correu com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Em outras palavras, se agora você não aguenta e se agora você tropeça, como terá êxito quando as coisas ficarem ainda mais difíceis? Este é um conselho para um vencedor espiritual, aquele que está destinado a aumentar a grandeza no serviço de Deus. A maioria de nossos problemas não se parece em nada com as ameaças que Jeremias enfrentou, e o grau de fé e paciência que ele exibiu seria incompreensível para os cristãos de hoje. Se você agora está imobilizado de tristeza porque seu esquilo da Mongólia de estimação morreu, como você poderá encorajar alguém cujos filhos morreram em um acidente? E como você lutará contra ateus e hereges? Deu para entender? O conselho de Deus é severo quando medido pelos sentimentos delicados e afeminados do cristianismo moderno. Ele nos desafia a renunciar à nossa autopiedade e incredulidade, apresentando-nos dificuldades ainda maiores. Ele se recusa a relaxar sua demanda por excelência. Isso é contrário à mentalidade de perdedor da psicologia não cristã, e isso envenenou os ensinamentos de pregadores e conselheiros cristãos. Nosso Senhor Jesus não é aquele que diz: eu sei, apenas coloque tudo para fora. Mas antes é aquele que exclama: quanto tempo terei de ficar preso a você? Quanto tempo eu tenho que aturar isso? Cara, onde está a tua fé? Ele quer que seus discípulos sejam vencedores espirituais. Ironicamente, hoje sua abordagem seria considerada anticristã, desprovida de amor e refinamento.